Uma aldeia francesa do Vercors produz energia localmente para responder às necessidades de 38 famílias. Trata-se de uma microrrede que produz eletricidade a partir de fontes renováveis. No âmbito do projeto europeu Alpgrids, foram instalados painéis solares em propriedades agrícolas. A iniciativa visa melhorar a autonomia energética das zonas alpinas isoladas. O projeto permitiu regularizar a distribuição de energia e estabilizar os preços. Com a rede normal, por vezes, temos problemas com o fornecimento de eletricidade. Graças à produção local, podemos evitar cortes de energia no futuro. A iniciativa Alpgrids apoia 7 projetos piloto de produção de energia nas zonas alpinas de 5 países da União Europeia. O orçamento total do projeto é de 1.880.000 euros. 1.590.000 euros provêm da política de coesão europeia. Em alguns países, os projetos piloto funcionam de forma autónoma, sem ligação à rede geral. Em França, a legislação não integra essa possibilidade. A Companhia Nacional do Ródano é uma das parceiras do projeto. O autoconsumo coletivo de energia implica os cidadãos e passa por agrupar a produção de energia localmente. A ideia não é criar uma pequena aldeia isolada. É uma forma de ter energia local que pode eventualmente aliviar a rede e fornecer soluções para os problemas da rede geral. Tudo começou quando 3 presidentes de Câmara interessados no potencial das energias renováveis nas zonas rurais criaram uma associação e uma cooperativa e aderiram à Alpgrids, uma iniciativa que beneficiou 6 aldeias. Atualmente, um dos objetivos é equipar com painéis solares um antigo mosteiro do século XII. O objetivo é precisamente desenvolver outros sítios de produção. O nosso objetivo é ter cerca de 350 novos assinantes, o que representa uma bacia hidrográfica de 750 habitantes nos 6 municípios. O projeto Alpgrids poderá ser reproduzido noutras regiões da Europa. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Festa do Amor já chegou e a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 548436668. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial. Olá a todos, na emissão de hoje continuamos a dar relevo às legislativas 2022. Tem sido uma dor de cabeça ouvir falar dos votos da diáspora. O que é que se passará? Melhor que ninguém vai-nos explicar o deputado Malo Abreu, que foi eleito pelo Círculo Fora da Europa pelo partido PSD. Vamos então saudar, vamos até Lisboa, ter uma agradável conversa e saber esta situação muito caricata. Como está o Sr. Doutor? Bem-vindo de novo ao Canadá. Muito obrigado pelo convite, é um gosto. Eu estive no Canadá, como sabe, em janeiro, pessoalmente. Não tive a oportunidade, enfim, não tive a oportunidade de estar convosco, mas de qualquer modo, prometo-vos brevemente, e vou cumprir a promessa que fiz, de voltar ao Canadá nos próximos tempos, muito brevemente, aí estarei novamente para visitar a nossa comunidade. Quero dar os parabéns em nome de Montreal Magazine, Soutor, que foi então o cabeça de lista fora da Europa e é o grande vencedor. Exatamente, no círculo eleitoral fora da Europa, como sabe, há dois círculos eleitorais, se nós podemos chamar de imigração, como alguns designam. Eu prefiro designar dos residentes fora de Portugal, mas há dois círculos eleitorais, o Círculo da Europa e o Círculo de Fora da Europa. Eu tive a enorme honra de ser o cabeça de lista, de encabeçar a lista do Partido Social Democrata pelo Círculo Eleitoral de Fora da Europa, tendo, digamos, como meu adversário direto do Partido Socialista, porque, enfim, o que se trata aqui exatamente é de um confronto político entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o Sr. Dr. Augusto Santos Silva. E tive o enorme prazer de vencer estas eleições com uma margem muito significativa relativamente ao Partido Socialista e, portanto, a partir deste momento, eu não só representarei os meus eleitores, aqueles que votaram no PSD, como quero aqui, aproveitando esta oportunidade, e se me dá licença, quero aqui dizer que eu represento toda a comunidade portuguesa que se encontra espalhada pelo mundo, independentemente de em quem votou. E, portanto, eu terei que saber ser e serei a voz dos portugueses do mundo na Assembleia da República, independentemente das suas cores, quaisquer que elas sejam. E, portanto, comprometo-me não só a defender aquilo que são as ideias dos que me elegeram, que confiaram em mim, mas de todos os portugueses. Há um conjunto de situações que devem ser resolvidas, que nós sabemos, que insistentemente têm sido apresentadas pelas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Nós somos muito sensíveis a todas as preocupações, que vão desde o ensino da língua até às situações dos consulados, enfim, um conjunto muito grande de situações, até à própria lei eleitoral, permitindo que haja uma simplificação e uma clarificação. É isso mesmo, doutor. Eu gostaria, se me permite, perguntar ao Sr. Deputado, porque aqui está a razão-chave do nosso momento que é meritório na conversa, porque há aqui a Europa que está num alvoroço em relação aos votos. 157 mil votos nulos na Europa? É verdade, é uma situação que, devo dizer, com toda a franqueza, com toda a clareza, é uma situação absolutamente lamentável. Nós não podemos jogar fora 150 mil votos dos portugueses. O que acontece, de facto, é que há uma lei para cumprir, e a lei diz que no processo de votação por correspondência se deve juntar uma fotocópia de um documento de identificação, seja o cartão de cidadão, o bilhete de identidade ou outro. Ora, acontece que nós, sabendo que poderiam acontecer, sobretudo, fraudes em países que não o Canadá necessariamente, mas há um conjunto de outros países,
onde nós tivemos informações muito relevantes acerca da possibilidade de fraudes, com a acumulação de boletins de voto em correios, em prédios, etc., etc., e que se não fossem acompanhadas as respostas nesses boletins com uma cópia do cartão de cidadão, naturalmente esses boletins seriam considerados inválidos e naturalmente porque eram ilegais. Mas há aqui um aspecto que nós não podemos passar ao lado. Se na mesa de voto tem um responsável da Comissão Nacional de Eleições, será que ele não é o inspetor, não é o que vai, de algum modo, estar na linha da frente com essa responsabilidade para que não sejam feitas gafes ou situações desta enfim... Natureza. Exatamente o que eu dizer. O que é que se passa? Houve cerca de 150 mesas de voto, porque eram muitos os votos que vieram, foram muitos os votos que vieram, ainda bem, aumentaram substancialmente o número de votos, o que implica também outro aspecto, se me permite aqui um parênteses, que é o de repensar a representação das comunidades portuguesas, que neste momento só têm 2 deputados pela Europa e 2 de fora da Europa. Mas pronto, esse é outro assunto, guardaremos eventualmente para outra oportunidade. O que é que se passa? Fora da Europa havia cerca de, não chegava a 50 mesas, e na Europa 100 mesas. Em cada uma destas mesas há representantes dos partidos e depois há uma assembleia, então aí está a Comissão Nacional de Eleições, há uma assembleia de decisão fora da Europa e também para a Europa. Há 2 assembleias eleitorais, digamos assim, 2 mesas eleitorais, que controlam as outras mesas. Ora, o que aconteceu, não aconteceu nessas mesas eleitorais, aconteceu nas mesas onde abriram os envelopes. E depois de fazerem desta forma, depois de nós termos avisado por 5 dias antes, depois de nós no início dos trabalhos, mesa a mesa, às 150 mesas, nós termos avisado de que isto poderia acontecer, continuaram, depois da própria Comissão Nacional de Eleições ter, no dia da votação, ter alertado para a ilegalidade que estava a ser cometida, partidos houve, que não nós, claro, que forçaram a votação, forçaram juntar os boletins ilegais com os legais. Quando nós dissemos, separem os boletins e a mesa de apuramento, é onde está a Comissão Nacional de Eleições, decidirá se junta ou não. E, portanto, como juntaram tudo, quando chegou à mesa de apuramento, onde estava a Comissão Nacional de Eleições, esses boletins foram anulados. É uma situação muito triste, muito lamentável, já se repetiu, ainda por cima, eu diria assim, há aqui um dolo, há aqui uma repetição, porque sabiam que no passado esses boletins que tinham vindo sem cartão de cidadão tinham sido anulados. E, portanto, repetiu-se a situação, nós pedimos por tudo, metemos protestos, alertámos em público para que isso não aconteça e mesmo assim tomaram esta atitude. Infelizmente, vamos ter de viver com ela, mas vamos ter, sobretudo, que clarificar a legislação, porque a verdade é esta, não se pode apurar da mesma forma as pessoas que votaram de facto das fraudes. Temos que separar as fraudes que são feitas, aquilo que em bom português se chama as chapeladas. Algumas chapeladas são feitas, sem ofensa para o Ruanda e sem ofensa para os Correios do Ruanda, é fácil fazer uma chapelada no Ruanda, pegar em 100 votos, apanha-se dos Correios os 100 votos, põe-se a cruzinha, como não se tem a fotocópia do cartão de cidadão, mete-se isso e envia-se para Lisboa, o porto está pago, com a situação da maioria esmagadora onde houve fraude, muito esmagadora, mesmo 99%, e juntaram-se os envelopes do Ruanda com os envelopes do Canadá e com outros absolutamente legais. Isto não pode acontecer e nós sabemos, vocês sabem também, porque há muita gente no Canadá que não recebeu o boletim de voto. Há muita gente, quando estive no Canadá, conheci famílias em que uma pessoa recebeu e 2 ou 3 da própria família não tinham recebido o boletim de voto. Portanto, é esse processo que correu muito mal, porque há países onde ficaram acumulados milhares de boletins de voto em correios. E não quero repetir, eu vou dar o exemplo do Ruanda, que é mais fácil, não é o Ruanda, mas há muitos Ruandas por aí. Boletins de votos que ficaram nos correios.
Há países onde os boletins de voto foram amontoados às portas de prédios, porque há casas, em determinados sítios, há prédios, que não têm caixas de correio porque os correios não funcionam, não há caixas, já são feitos em caixas de correio, então amontoaram os boletins de voto à entrada dos prédios. Quem entrasse pegava nos boletins de voto, pôr à cozinha, ia lá pôr um envelope nas caixas de correio. Nós avisámos de que podia haver, havia uma ilegalidade, mas também podia haver fraude. E, portanto, todo este processo é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, que quer agora, infelizmente, lavar as mãos. A Comissão Nacional de Eleições trata, digamos assim, do processo legal. E foi a Comissão Nacional de Eleições, não fomos nós, não foi nenhum partido que decidiu anular aqueles votos. Foi a Comissão Nacional de Eleições que avisou também que os votos deviam ser contados. As mesas têm autonomia, as 100 mesas da Europa têm autonomia, não contaram os votos, juntaram-nos todos, os do Ruanda com os de outros sítios, e, portanto, a Comissão Nacional de Eleições, em última instância, quando da entrega das atas de cada uma das mesas, anulou os votos. Veja o imbróglio lamentável em que estamos metidos, que é muito triste, que nós condenamos veementemente, condenamos não só o processo, como o processo foi feito. O processo tem muitas falhas ao longo do seu percurso, desde que os boletins de voto são feitos em Lisboa até que os boletins são recebidos, há muitas falhas. Veja que da África do Sul, posso citar a África do Sul, porque é uma comunidade onde o Partido Social Democrata tem habitualmente uma grande expressão, muitos votos, mas mesmo muitos votos. E, portanto, veja, por exemplo, o caso da África do Sul, onde não chegaram votos. E é uma comunidade que tem mais de 50 mil votantes, quer dizer, é uma comunidade muito expressiva. Eu penso, sinceramente, eu próprio tomarei a iniciativa de mudança da lei, mas terei o cuidado de conversar com os representantes das comunidades para tentarmos encontrar aqui uma forma em que possamos estar todos de acordo na mudança da lei para que isto não se volte a acontecer, para que esta vergonha não volte a ter lugar no nosso país. Se isto já se arrasta há 27 anos, há tanto tempo, e a Comissão Nacional de Eleições preparou publicidade onde os órgãos de comunicação social no estrangeiro estiveram a publicitar todo este momento das legislativas. Como é que é possível também, a Sra. Secretária de Estado, em entrevista, nos falou, é obrigatório o documento. E agora o Partido Socialista decidiu, não, vamos contar os votos. Tem autoridade para tal? Não tem autoridade, repare. A obrigatoriedade do cartão de cidadão vem, como recebeu também os votos, é português e votou, com certeza. Repare que nas instruções, no envelope grande vinham as instruções onde estava tudo explicado como é que se votava. Havia um ponto das instruções que dizia claramente incluir a fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, do documento de identificação. No próprio envelope branco, o envelope de resposta, no sítio onde se colava o envelope, vinha escrito: não se esqueça de introduzir a fotocópia do cartão de cidadão, do bilhete de identidade. Portanto, vamos lá ver, os portugueses sabem ler, não é? Eu julgo que a esmagadora maioria dos votos que vinham sem cartão de cidadão, ou melhor, era uma percentagem muito pequena das pessoas que se esqueceram de colocar a fotocópia do cartão de cidadão. E, portanto, nós ao misturarmos uma pequena percentagem de votos ilegais com a maioria que eram legais, anularam o processo todo. Foi uma situação absolutamente lamentável. E o Partido Socialista está aqui a criar uma narrativa como se a culpa foi de quem avisou. Nós avisamos. E, portanto, é uma situação absolutamente triste e lamentável. De quem é a culpa? Pois, a culpa também acho que não pode morrer solteira. E por isso mesmo, como se costuma dizer em bom português, e o povo tem sempre razão, por isso mesmo, o que é que acontece? O Partido Social Democrata avançou agora para uma segunda fase, que foi o de fazer uma denúncia ao Ministério Público. Isto é um crime contra a lei eleitoral. O Partido Social Democrata fez uma queixa no Ministério Público e espera então que os tribunais chamem a tribunal
as pessoas que fizeram isso, os responsáveis, os mandantes, e também os mandantes, porque as pessoas todas estavam nas mesas, estavam organizadas, muito bem organizadas, e alguém as organizou e ordenou que assim fosse, e portanto agora o processo será entregue neste princípio de semana por parte do PSD ao Ministério Público, porque é preciso apurar responsabilidades. Porque um ato desta natureza, com a anulação deste conjunto de votos, não pode ficar impune. E a culpa não pode morrer solteira. Temos que saber quem é o responsável, de facto, ou quem são os responsáveis por um atentado desta natureza à democracia em Portugal. E quando a diáspora olha para Portugal com tanto sentimento e vontade de agarrar, porque estamos a falar fora da Europa, o Atlântico, que faz uma grande separação, mas há a luta sempre pela bandeira, há a luta pela língua, a cultura. O que é que todos nós andamos aqui a fazer para que Portugal olhe para nós com uma certa descontração e um despego, porque tal não deveria acontecer, e as pessoas perdem a vontade de tudo e deixam-se ir pelo desinteresse. E o que é que acontece? As pessoas não querem voltar a Portugal, não acreditam em Portugal. O que é que nós podemos fazer nesta situação? Nós temos tanto a fazer, e o que eu me comprometo é a não deixar nenhum assunto para trás e não deixar os portugueses para trás, sobretudo as grandes questões que têm que ser resolvidas, e a questão do ensino da língua portuguesa, o ensino do português, é um dos aspectos fundamentais. Infelizmente, como se sabe, fundiram-se dois institutos num só, que foi o Instituto Camões, e fundiu-se o Instituto Camões com o Instituto da Cooperação, quando são coisas diferentes, aliás, têm secretarias de Estado diferentes. E essa situação levou a que, neste momento, até houvesse digamos, um foco maior na cooperação, até porque Portugal faz cooperação delegada, cooperação da União Europeia, que é feita através de Portugal, que tem valores imensos, e eu penso que o ensino da língua, o ensino do português, não tem estado na melhor forma, não tem estado em primeiro plano. E o que nos une, de facto, a todos, é o português, é a nossa língua. Foi Fernando Pessoa que disse, a nossa língua é a nossa pátria, e, portanto, há aqui um investimento decisivo, fundamental, que deve ser feito no ensino da língua portuguesa. E nós, enfim, como sabe, o Partido Socialista ganhou as eleições, mas de qualquer modo eu ganhei as eleições no Círculo Eleitoral de fora da Europa. Eu bater-me-ei muito por um aumento substancial das verbas para o ensino do português e por uma rede organizada, porque sinto em muitos países que visitei que há uma desorganização na rede do ensino em português. E a rede não só a todos os níveis, incluindo os níveis mais altos. Nós não podemos perder alguns professores, alguns estudiosos, algumas pessoas que vão ajudando a manter a nossa língua viva no mundo, não os podemos abandonar e temos, pelo contrário, que os ajudar, que os incentivar, melhorar a nossa rede, melhorar a rede, espalhar mais a rede também, para chegarmos mais longe, mais perto das pessoas. Porque se os de primeira geração vão tentando manter a língua viva, as tradições vivas, a nossa cultura presente, a verdade é que com segundas e terceiras gerações nós podemos estar a perder esse elo fundamental que nos une a todos e que nos faz felizes, que é o sermos falantes de português. O português é a língua mais falada do hemisfério sul. E o português é uma língua que tem futuro no conjunto, não só dos portugueses que estão pelo mundo, que é uma diáspora imensa de mais de 5 milhões, mas dos portugueses que estão em Portugal, mas também dos que falam português em todo o mundo, do Brasil e dos que estão espalhados pelo mundo, os brasileiros estão espalhados pelo mundo, em Angola, em Moçambique, em São Tomé, em Cabo Verde, em Timor, etc. Nós estamos em todo o lado e nós temos que, este elo fundamental que nos une, tem que ter uma aposta decisiva. A língua portuguesa tem que ser falada e tem que ser falada também nos aerópagos internacionais. Eu defendo que, pelo menos nas Nações Unidas, haja um investimento forte para que o português passe a ser língua oficial das Nações Unidas, para começar nos aerópagos internacionais. E quase a terminar, eu acho que tudo isto em relação à diáspora é
triste e vergonhoso. Tem razão e concordo absolutamente consigo. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Antes de fechar, eu pergunto ao Sr. Deputado, nós estamos em celebrações, o Canadá e Portugal têm relações diplomáticas depois de 70 anos e este ano há um número redondo. Sabe se haverá algo que nós podemos esperar para breve em relação à visita de governantes de Portugal? Eu espero que sim. Eu quero-vos dar em primeira mão também aqui uma notícia. Eu comprometi-me, como fiz uma visita muito rápida ao Canadá durante esta campanha eleitoral, eu comprometi-me a voltar o mais brevemente possível ao Canadá e volta em julho, nas comemorações dos 70 anos das relações diplomáticas entre o Canadá e Portugal. Eu estarei no Canadá, terei o gosto de ir agora sim a outros locais, mas sobretudo também a Montreal, onde terei muito gosto de nos encontrarmos pessoalmente. Espero que o Estado português, através dos seus mais altos representantes, nomeadamente o Sr. Presidente da República e do Governo, estejam presentes nestas celebrações, nestas comemorações dos 70 anos das relações diplomáticas entre o Canadá e Portugal. E não nos esqueçamos que para o ano, no próximo ano, comemoram 70 anos da presença do primeiro imigrante português que chegou ao Canadá. Essa data é muito importante para a nossa diáspora e para a nossa diáspora, sobretudo no Canadá, porque significa que nós pusemos o pé em termos de saída de Portugal há 70 anos atrás. E essa data é fundamental, porque foram portugueses também, foram muitos portugueses, são muitos portugueses que constroem esse país maravilhoso, esse país imenso que é o Canadá. O Canadá deve muito também aos portugueses que hoje aí trabalham e que no passado aí trabalharam, residiram, viveram e morreram, muitos deles, no Canadá. E essa data
é um momento oportuno para prestarmos a nossa homenagem aos portugueses que construíram esse extraordinário e belo país que é o Canadá. Eu estarei em julho no Canadá. Muito obrigada pela sua vinda e obrigada também pelo seu tempo, Sr. Deputado, Dr. Maló. Eu agradeço que esteja com os olhos postos nesta comunidade e não só a comunidade portuguesa no Canadá, que merece todo o respeito. Por isso mesmo, será muito bem-vindo e muito bem acolhido. Um bem-aja. Muito obrigado, cumprimentos especiais. Eu agradeço muito o convite que foi feito. Estou sempre à vossa disposição para todas as conversas que entenderem, os esclarecimentos que entenderem, para tudo o que quiserem também, que possa ser feito da minha parte. Agradeço-vos muito e mantenho-me à vossa inteira disposição e um cumprimento muito especial para os portugueses que nos ouvirão, dizendo-lhes que a nossa política, a minha política em especial, é uma política de proximidade, uma política de estar próximo das pessoas e ouvi-las, escutá-las. Não basta ouvir, é preciso escutar para depois podermos agir. E assim será, se Deus quiser. Muito obrigado. Viva Portugal e viva o Canadá. Viva Portugal e o Canadá. Um bem-aja. É assim que terminamos este momento de conversa com o Sr. Deputado Dr. Maló Abreu, do PSD. É bem claro tudo isto que nós vivemos. Esta situação que não é nada confortável para a diáspora sentir um bocadinho português segunda, que não deveria de acontecer. Eu espero que os governantes sejam sensíveis a este aspecto. A Conceição Ferreira e Alberto Feio